Bom dia, irmãos. Maravilha. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, versículo 31. Esse tem sido o texto áudio da nossa nova série de estudo. Atos 9, 31. É o texto áudio do nosso estudo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 31. Pronto, todos acharam? Bem? Vamos fazer a leitura desse versículo juntos? Vamos lá? A igreja... Vamos lá, de novo, esse de ensaio foi bom, mas aí ficou meio... Vamos lá. A igreja... Amém, agora ficou melhor. Meus queridos, nós estamos na segunda lição do estudo, cujo título é Vencendo os Desafios da Igreja. O que nós vimos na semana passada, na lição que nós estivemos aprendendo? Nós vimos que a primeira igreja presbiteriana tem muitos desafios, e nós louvamos a Deus pelos desafios que ela nos tem dado, né? Entre esses muitos desafios, nós temos aí o projeto de instalação de um transformador elétrico para poder ampliar a nossa capacitação de rede e poder dar continuidade ao nosso crescimento, né? Nós temos a construção da área social, banheiro, cozinha ali na área externa que precisa ser feita. Nós temos a construção das lojas na 1º de janeiro que estão no processo de ser feito. Nós temos que dar uma definição para a nossa chácara está fechada, está abandonada já há algum tempo, a gente precisa de resolver o que a gente vai fazer com ela, é uma outra atividade que a gente precisa de fazer. Tá certo? Mas o principal desafio é que nós precisamos de plantar novas igrejas na nossa região, né? Nós vamos de crescer, precisamos de expandir o Evangelho, né? Nós não somos uma igreja que só cresce para cima, né? Nós espalhamos, tá certo? Se a gente fosse comparar a igreja presbiteriana em termos de divisão de uma planta natural, alguém fala assim, a igreja presbiteriana é como uma castanheira, que ela demora a crescer, mas quando ela se torna forte, grande, produtiva, ninguém arranca, é difícil de ser arrancado. Mas eu diria que não é bem assim, não. A igreja presbiteriana deveria de ser como um bambu, uma torceira grande que se espalha e junto se torna forte. Não uma única forte, mas toda uma torceira. Já reparou o bambuzal? Quando você mexe com um, é difícil porque ele está enraizado, ligado um ao outro. Para arrancar um bambuzal não é fácil, né? É interessante que um carvalho consegue ser tombado, quebrado, com uma forte ventania. O bambuzal, os primeiros quebram, mas para você arrancar um bambuzal inteiro, uma torceira de bambu, haja vento para arrancar ele do local. Então, acho que nós deveríamos de pensar na igreja desta forma. E como nós estamos em Araguaína, como nós estamos na região norte do Tocantins, nós estamos como, hoje nós estamos como uma castanheira. Em toda a região norte, e aí vamos pegar o presbitério norte do Tocantins, nós vamos pegar aqui, ali de Goianorte, Colmeia, até Araguatins. Então, observe a extensão que a gente tem, né? 200 quilômetros para cá, mais 300 quilômetros para lá. Pegar toda essa região, nós teríamos 2 igrejas consolidadas e fortes. A primeira igreja presbiteriana de Araguaína, a igreja presbiteriana de Colinas. São as 2 maiores igrejas do nosso presbitério e as mais fortes. Aí nós teríamos aqui na cidade mais 3 igrejas.
Nós temos a segunda, a terceira e a quarta, sendo que dessas três, a terceira é a que tem mais firmeza. A quarta é a que está mais fraquinha. E a segunda está se erguendo, está se trabalhando nessa questão. Aí depois disso, nós vamos ter congregações. Nós temos 2 congregações, uma Colmeia em Goiás Norte. Aí salta, nós vamos ter uma congregação lá em Araguatins, do nosso presbitério. Aí nós temos Tocantinópolis, e nós temos Augustinópolis, e nós temos Darcinópolis, mas não são congregações do nosso presbitério. Né? Tocantinópolis e Augustinópolis é da Junta de Missões. E Darcinópolis, por incrível que pareça, pertence ao presbitério da Igreja de Estreito, da primeira Igreja Presbiteriana de Estreito. Argianópolis, né? Desculpa, é Argianópolis, é verdade. Então a gente tem essa lacuna enorme para preencher, para colocar, para espalhar a igreja, tá certo? Então é um grande desafio que tem. Então, além dos nossos desafios locais, nós temos esses desafios em relação à igreja de um modo geral. Mas nós aprendemos na semana passada que o mesmo Senhor que proporcionou os desafios é o Senhor que proporcionou os recursos. Deus não iria nos dar desafios sem que a gente tivesse recurso para executá-los, né? Ele não seria injusto conosco. Ele vai nos promovendo os desafios e vai nos promovendo os recursos para que isso possa acontecer, tá certo? E os recursos que o Senhor providenciou somos nós, os membros da primeira igreja presbiteriana de Araguaína. Somos nós. Nós somos o recurso que Deus vai estar usando para poder atender às necessidades, as nossas necessidades locais e também as necessidades regionais, à medida que nós vamos nos envolvendo, nós vamos abraçando, crescendo junto, fazendo as coisas acontecer, tá certo? Deus redimiu a cada um de nós através do nosso Senhor Jesus Cristo para exercer uma vocação em seu reino. Ele nos chamou, ele nos vocacionou para um envolvimento com seu reino. Cada um de nós foi capacitado ao longo da nossa vida. Desde a nossa vocação profissional, desde o nosso talento natural, até os dons espirituais que Deus tem derramado sobre a sua igreja, cada um de nós, em específico, tem uma qualidade, tem uma atividade, tem uma importância dentro deste corpo. Paulo fala isso, né? Quando ele faz ali aquela metáfora usando o corpo humano como igreja. Paulo diz, olha, cada parte tem a sua função e tem a sua atividade e precisa de estar ligado e trabalhando. Quando o corpo não está com todos os seus órgãos funcionando, ou todos os seus membros funcionando, ele está com algum problema, né? Ele não está perfeito. Então, nós precisamos de entender essa nossa responsabilidade. Preste atenção, querido. Você precisa de ter isso na sua mente. Você não foi salvo pelo serviço, mas você foi salvo para o serviço. Na semana passada, nós lemos lá o texto de Efésios, no capítulo de número 2, onde mostra que Deus nos dá um chamamento, Ele nos chama das trevas para a luz, da morte para a vida. E nesse chamamento que tem lá, quando chega no capítulo de número 10, ele vai dizer que Deus nos chama, porque Ele já tem, desde antemão, preparado uma obra a qual nós devemos de andar. Não é isso que diz Efésios capítulo 2, versículo 10? Abre aí, Efésios 2, 10. Efésios 2, 10. Acharam aí? Efésios 2, 10. Tem alguns irmãos ainda manuseando a Bíblia. Encontraram? Vamos lá então fazer a leitura desse versículo de novo, todos juntos, numa única voz. Vamos lá? O 10.
Pois somos... Pois somos feituras dele. Nós somos criados em... Paulo está falando, depois que ele coloca que a salvação é pela graça, e somente pela graça, que nós somos alcançados por essa graça, que a fé que nós temos é um dom dado por Deus. Paulo vai dizer, mas nós somos feituras dele, nós somos feitos nele, para a glória dele, para a honra dele. E ele nos preparou de antemão boas obras. Somos chamados, então, nós somos salvos não pelo serviço, mas nós somos salvos para o serviço. Nós devemos nos envolver com esta realidade. Então, o cristão, ele serve não por uma questão opcional. Nós usamos o termo voluntário na igreja, porque ninguém é contratado da igreja enquanto instituição. Tá certo? Existem os funcionários contratados da igreja, mas existem aqueles que são voluntários, que eles se dispõem a trabalhar na igreja, né? Então nós falamos assim, nós somos de voluntários para isso, voluntários para aquilo, tal. O pastor é um voluntário. O pastor ele não tem vínculo empregatício, né? Ele é chamado de vocação sacerdotal, não há vínculo, tá certo? Então ele é também como um voluntário, tá? O presbítero é um voluntário, o diácono é um voluntário, né? O obreiro é um voluntário, o irmão é um voluntário. Porém, irmãos, quando nós vamos para a palavra de Deus, não é simplesmente uma questão de disposição em voluntariar, é o entender que Deus me chamou para trabalhar. Enquanto instituição nessa terra, enquanto CNPJ, cada um de nós aqui nos envolvemos, a menos que tenhamos a CLT assinada, nos envolvemos como voluntários. Mas diante de Deus, é vocação, é obrigação, é meu dever me envolver. É meu dever estar envolvido com esta realidade, está certo? Isso não é algo que precisa de ser encaixado na nossa agenda, quando for possível. Porque é isso que nós vemos na igreja hoje. Não, se der, quando der, a hora que der, o dia que der, aí eu vou lá fazer alguma coisa. Não é assim que funciona. Nós devemos de estar predispostos a nos envolver, a estar fazendo, e a estar atuando, e a estar trabalhando. Servir, preste atenção no que eu vou dizer. Servir é o núcleo da vida cristã. Servir é o núcleo da vida cristã. Um cristão que não serve, não serve. O verdadeiro cristão é aquele que serve. E nós precisamos de entender essa realidade. Então, temos desafios, mas nós temos os recursos. Qual o recurso que Deus deu para a primeira igreja presbiteriana de Araguaína? Quem é que deu? E deu quem? Mas só tem uns 3 ou nós aqui, só tem uns 3 que foram, os outros não foram, não é? Quem é o recurso que Deus vai usar? Não, mas esse povo não quer, não. Somos nós. Deus irá nos usar como esse recurso para a sua obra, para a expansão do seu reino. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Daqui a 10 anos, você quer que a primeira igreja presbiteriana esteja como? Qual é a nossa perspectiva para o futuro da nossa igreja? O que nós queremos que as pessoas ao redor aqui da rua, as pessoas dessa cidade, as pessoas da região, conheçam da primeira igreja? Isso deve ocupar o nosso coração, ocupar a nossa mente. Isso deve fazer a gente se movimentar. Porque, queridos, nós somos a extensão de Deus neste reino para implantar o reino dele. Não virá anjo do céu implantar o reino do Senhor. Não virá. Somos nós os instrumentos de Deus para o plantio e a extensão deste reino. Cada pessoa
que foi eleita pelo Senhor antes da fundação do mundo, ela precisa de ser alcançada pela igreja local. Missões são feitas através da igreja local. Por isso que o plantar igreja se faz tão necessário. Colocar pessoas em locais estratégicos e espalhar esse evangelho deve ser a primeira relação nossa, primeiro envolvimento nosso. Deve ser o que deve nos mover em relação a todas essas questões. Temos desafios internos, temos desafios externos, mas nós temos uma vocação. Somos a agência missionária do Senhor. Somos a agência missionária do Senhor. Pergunta, comentário, discussão, concorda, discorda. Nossa irmã Selma aqui, alguém leva o microfone aqui? Balcão aberto, critica, pode ficar à vontade. Bom dia, irmãos. Pastor, o senhor está começando o estudo agora, então eu gostaria de entender uma coisa. Esse alvo que o senhor está falando, que a gente precisa ter, os desafios, nesse desafio de implantação de igrejas, seriam congregações, assim, pontos de pregação dentro da cidade? Porque igrejas fora eu sei que é o presbitério, né? Não somos nós. Eu digo, seria aqui, dentro da nossa igreja, pontos de pregações? Também, mas igrejas fora também somos nós. Por incrível que pareça. A gente comprou essa ideia de que quem planta a igreja fora da cidade é o presbitério. Mas olha só que coisa interessante. Presbitério, quando tem igreja ou congregação, é uma anomalia na nossa Constituição. Sabia? A Junta de Missões Nacionais é uma anomalia dentro da igreja presbiteriana. Por que é uma anomalia? Porque na nossa Constituição diz que os membros têm que ser filiados a uma igreja que haja um conselho. Porque é o conselho quem governa a igreja no interregno das assembleias. É o conselho quem vai disciplinar o membro faltoso. É o conselho quem vai chamar a atenção do membro faltoso. Presbitério não pode ter membros comuns. Só os pastores são membros do presbitério. O que acontece quando nós temos uma congregação presbiterial? O presbitério assina um aval para que o pastor faça a função de conselho dentro da congregação. Na junta de missões, o pastor tem um aval de ser o conselho dentro da congregação. Então nós saímos do sistema presbiteriano e passamos para o sistema episcopal, nessas congregações, onde o pastor manda e desmanda. Ele coloca, tira e faz o que ele quer, porque não tem um conselho para fazer. Por que a IPB não pensou nisso? Porque a ideia é justamente essa. O que acontecia quando a igreja era organizada numa região? Aquela igreja, ela tinha uma congregação em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. E aí o conselho daquela igreja é que cuidava de todas as congregações. É o conselho daquela igreja. Precisava de alguém ser disciplinado, precisava de tratar de alguma situação, resolveria uma coisa, construir, fazer isso, fazer aquilo, passava pelo conselho da igreja local. É assim que funcionava, tá certo? É assim que deveria de funcionar, né? Então, quando a gente faz isso, agora, por que foi feito isso, irmãos? Tem dois motivos. O surgimento da nossa Junta de Missões Nacionais. O surgimento da nossa Junta de Missões Nacionais se deu pela necessidade de expansão aonde o braço da igreja local não alcançava. O braço da igreja local não alcançava. Na década de 70, nós tínhamos igrejas que tinham congregações a 250 a 300 quilômetros de distância da sede. Então, para se resolver um problema da igreja local, demoraria um tempo, né? É por isso que você vai ler a nossa Constituição, tem algumas coisas assim que a gente não entende. Por exemplo, a nossa Constituição diz assim: um membro da igreja local, acho que no artigo 24, um membro da igreja local, ele vai ser desarrolado como membro, ele vai deixar de ser membro, vai ser demitido da igreja,
quando ele estiver ausente, com o seu paradeiro não sabido e ignorado, após um ano. Então ele cai no chamado rol de membro separado. Depois que ele cai no rol de membro separado, passa-se mais um ano. Então ele é desligado. A nossa Constituição é de 1951. Ou seja, o membro que não frequenta a igreja, ele demora 2 anos para ser desarrolado da igreja, para deixar de ser membro da igreja. Aí ele sai do rol de membros. Aí você fala assim, mas como? É só ir lá visitar o irmão, saber por que o irmão não quer vir. Se o irmão foi para outra igreja, se ele realmente se desviou, se ele não quer mais, se ele está chateado com alguma coisa, ir lá e visitar o irmão, não é isso? Manda um e-mail, passa um telefonema, né? Manda um WhatsApp hoje em dia. Tem como você fazer. Ok, em 1951. Tem que ir lá ver. Havia igrejas que o pastor passava uma vez por ano. Porque ele estava a alguns quilômetros de distância, a cavalo. Não era nem a carro. Se você ler a história daqui, por exemplo, você vai ver que os americanos, quando o pastor vinha para cá, por que nós temos a ponta fina e a igreja em forma de cruz? Você sabe? Por qual motivo que os americanos resolveram fazer a igreja em forma de cruz e com a ponta alta, com uma torre, aqui nessa nossa região? Não é um design só para ficar bonito. Não é um design só para ficar bonito. Você sabe por quê? Porque o americano saía lá de Goiânia ou lá de Séries de avião, aí ele vinha, naquele período em que não tinha estradas direito, aí ele chegava, o piloto via a igreja de longe, por conta da torre e o seu formato. Aí ele vinha, dava umas 2 ou 3 voltas na cidade, e aí ele ia para o aeroporto descer. Aí todo mundo sabia que o pastor chegou, e o pessoal se reunia na igreja para tomar a Santa Ceia, para ter batismo, porque o pastor havia chegado. Era assim que funcionava. É por isso que tem esse formato, né? Então demorava-se. Por conta dessa demora que acontecia, o que acontecia? Precisava de prazo, né? Então o pastor chegava aqui, fulano está um tempão que ele não vem. Ele levava o relatório para a igreja, tem fulano, então vamos colocar ele em rol separado, vamos saber o que aconteceu. Você conseguiu visitar ele? Não tive tempo de visitar ele, não. Pediu alguém? Não, pediu o irmão para ir lá visitar ele. Ok, como é que ele vai mandar? Vai mandar uma carta. Quanto tempo demora uma carta daqui de Araguaína na década de 70, daqui para Goiânia? Quanto tempo demorava? Um mês e um pouquinho, para chegar, né? Para saber a informação. Aí quando o pastor voltava de novo, ele falava, não, o irmão realmente mudou da cidade, foi embora para outro local, está numa fazenda a não sei a quantos quilômetros de distância, ele não consegue vir congregar. E aí, era desarrolado ou não. Então, a junta de missões e o presbitério passou a ter congregações e igrejas por conta dessa distância do braço local da igreja, que não conseguia segurar ali, sabe? Começava a escapar pelos dedos, estava muito longe. Aí surgiu a junta de missões, para poder, um órgão da igreja que vai coordenar esse plantio. Agora, isso era para igrejas longes. O que aconteceu com a IPB? Já que tem a junta de missões, a igreja local não precisa mais plantar igrejas. E as igrejas pararam de ser plantadas. De Araguaína para Tocantins, de Araguaína para Colinas, tem 1 ano de diferença as igrejas. Aqui foi plantado 1 ano antes, depois foi lá. 100 quilômetros de distância, tá certo? Diferença de 1 ano de plantio de igreja. Aí você sobe, começa a entrar ali para o Maranhão, você vai ver que vai tendo assim, diferença de 1 ano e meio, 2 anos, uma igreja da outra sendo plantada. Depois, demora-se décadas para surgir uma outra igreja, porque a igreja local não seguiu esse parâmetro de expansão. Então, irmã Selma, só respondendo, né? A ideia... Essa é a primeira pergunta. A ideia é justamente isso. Quando eu falo o que nós queremos, ou qual é a nossa visão para daqui a 10 anos, também não é só isso. Tá certo? Qual a nossa relevância na cidade? Como igreja, gente, nós somos uma igreja histórica. Nós fazemos parte do cartão postal da cidade. Você anda nos pontos de ônibus e está lá as charges da nossa igreja.
apresentando ali como cartão postal. Quando faço propaganda da cidade, a nossa igreja passa como cartão. Isso é extremamente importante. Qual a nossa relevância? Quem conhece a igreja presbiteriana? Se você não mencionar, é a igreja da Ponta Fina. Quantas pessoas passam aqui na frente e fazem o sinal da cruz achando que é uma catedral católica? Nós não somos conhecidos, a não ser pela arquitetura. Qual é a nossa relevância que queremos ter daqui a 10 anos? Quando os americanos plantaram isso aqui, eles tinham uma visão. Por que esse terreno desse tamanho? Era para ter uma escola e um hospital. As pessoas mais velhas vão saber disso. A igreja chegou a coordenar o hospital regional. Chegou a ter uma escola aqui. Esse era o projeto dos americanos. Nem escola, nem hospital. Terreno vazio. Entende? Então, assim, porque a gente não está projetando aonde a gente quer chegar. E aí eu estou falando da primeira igreja presbiteriana de Araguaína. Quando nós não estamos projetando, nós não estamos tendo a visão da nossa importância, da nossa relevância, a gente está simplesmente levando. Está na hora de começar a pensar em alvos. Pensar mais objetivamente no papel da igreja. Entende, minha irmã? Então, plantar a igreja é só um dos aspectos. Né? É extremamente importante. Faz parte da missão, mas é um dos aspectos que a gente precisa de estar olhando. Vamos lá. Entendido. Porque desde o domingo passado eu fiquei pensando, né, quando esse é um dos nossos desafios, e eu levei para a implantação de congregações, né, nos bairros da cidade, ou até mesmo nos arredores, e fiquei preocupada. Passei uma semana preocupada. Por quê? Porque nós foram plantadas algumas congregações que nós não conseguimos mantê-las. A terceira igreja, como o senhor disse, ela é a segunda igreja mais forte aqui de Araguaína. E ela foi plantada na mesma época, não sei se é essa palavra correta, que o Bela Vista. E trouxeram, na época, né, com planejamento. Tanto, eu lembro que foi na época do pastor Lorival que foram criadas essas igrejas. Foram planejadas, vieram pastores para assumi-las, e a terceira igreja está com o pastor Vladimir desde esse período, e é uma igreja forte. O Bela Vista, nós tínhamos pastores, daí por problemas internos aqui, né, e também do próprio pastor que precisou ir embora, nós nunca mais colocamos pastores, e hoje nós estamos com a igreja fechada, o prédio foi depredado, a gente passou, né, vergonha com aquele local, e hoje a segunda igreja está tomando conta dela. Nós temos o Novo Horizonte, que o nosso irmão Antônio Mendes ficou um grande período lá, né? Mas também hoje nós estamos com o Novo Horizonte com dificuldade. Então, o que me preocupou? Daí eu vim aqui, né, essa passagem mesmo que eu busquei, para que não ocorra, né, de a gente começar alguma coisa, daí o povo venha dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Qual é a minha preocupação? Temos um projeto, temos projetos, né? Temos essa visão de se plantar igrejas. Nós não conseguimos ficar com Bela Vista. A segunda igreja está tomando conta daquela congregação, que era uma congregação muito pujante quando ela foi criada. E ela não foi para frente. Então, eu fiquei realmente preocupada, sabe, pastor? Não sei se criar igrejas, pontos de pregações, como um dos nossos desafios, ele seja... Não, eu sei que é preciso, que a igreja não pode se fechar aqui, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para a gente não começar uma obra e ficarmos envergonhados, né, como ficamos com o Bela Vista, que não conseguimos levar à frente. Talvez eu esteja equivocada naquilo que estou falando, mas esse é o meu sentimento. Já estou aqui há muitos anos, né, e acompanhei o crescimento... a criação dessas igrejas, e vejo que só a terceira igreja, que o pastor Vladimir sempre permaneceu, e que é uma igreja forte hoje. Obrigado. A sua preocupação, ela é justa.
ela não é só sua, ela é também a preocupação do conselho, ela é a preocupação de quem está aqui há mais tempo. Agora, a grande questão, a pergunta é, por que não foi para frente? É claro, irmãos, que quando nós trabalhamos com plantação de igreja, nós dependemos da fé que o Senhor irá plantar a igreja. Mas nós dependemos de planejamento, de organização, de uma série de coisas que possam fazer. E depois que você começa um trabalho, aquele trabalho ele não te dá aquele retorno, para você revitalizar aquele trabalho é mais difícil. Nós temos duas igrejas duas congregações que estão sendo revitalizadas já há um tempo. É a Barra da Grota e o Novo Horizonte. Né? São congregações antigas que precisam de ser revitalizadas, tá certo? A Bela Vista, ela teve uma congregação e, infelizmente, ela foi fechada. Né? Eu, particularmente, me entristece o coração quando eu penso que uma congregação é fechada. Agora, precisa de ter estratégias de plantio. É natural isso. Se você pegar qualquer missiólogo, ele vai dizer. Se você conversar com o Ronaldo Lidório, né, um dos grandes plantadores, ele vai dizer, existe essa questão que precisa de ser vista. A gente precisa de estar nessa condição. Não basta também ter só boa vontade, tá certo? Então, por isso que eu estou falando. O que nós queremos daqui a 10 anos? Como nós estamos vendo? De que forma a gente está vendo isso? Então, existe todo um processo para ser visto. Agora, nós somos o pessoal envolvido com isso. Nós somos a solução do Senhor para essas questões, tá certo? O nosso irmão presbítero Emerson quer falar ali. Leva o microfone para ele, por favor. Então, isso é extremamente importante. E a preocupação ela é justa. Mas eu vou dizer um negócio aqui, correndo o risco de ofender a presbíteros e pessoas mais velhas nesta igreja. Correndo o risco, mas eu vou dizer. Fechou por culpa nossa. Nós não soubemos administrar. Nos acovardamos, nós falhamos em situação. Fechou por falta de visão pastoral em algumas situações. E eu corro o risco de muitos irmãos ficarem chateados com isso. Mas a verdade é essa, irmãos. A verdade é essa. Conversa com os nossos irmãos, conversa com o Josivan, conversa com o presbítero Luiz, para dizer esses irmãos que amam esse trabalho de plantio e a dificuldade que eles tinham, às vezes, da visão disso dentro do próprio conselho, para essa expansão, para esse crescimento, para esse envolvimento. Às vezes dá falta. Quer ver um negócio interessante? Tinha um pastor na Bela Vista. O pastor não deu certo, foi embora. Por que não veio outro pastor? A gente não conseguiu achar um outro pastor. Não conseguimos achar um outro pastor. Qual foi a grande preocupação em não trazer um outro pastor? Quer ver um negócio interessante aqui? Isso eu ouvi do Roberto Brasileiro. Para vocês terem a noção do quanto a responsabilidade, eu estou chamando a responsabilidade para nós, tá? Para nós, como solução da igreja. Há um tempo atrás foi feito um projeto. E nesse projeto comportava nesta área um colégio Mackenzie. Essa igreja fez o que nenhuma outra igreja fez com o Mackenzie, doou o terreno. Você sabia que quando a igreja monta, o Mackenzie compra o terreno? Ele tem dinheiro suficiente para comprar, mas a igreja doou o terreno. Veio uma comissão do Mackenzie para fazer uma avaliação na cidade. Essa comissão veio de São Paulo. Teve um grupo de irmãs aqui que assumiram esse trabalho junto. Fizeram um levantamento e falaram assim, cabe uma escola, vale a pena ter essa escola. O relatório da auditoria de São Paulo foi contrária. O Mackenzie exigia que o investimento deveria de ser retirado em 10 anos. As nossas irmãs, que faziam parte da comissão, conseguem tirar em 10 anos. Aí, o pessoal de São Paulo falou, não consegue tirar em 10 anos. É no mínimo 25 anos. E aí, a diretoria do Mackenzie recusou o projeto. E sabe o que nós fizemos? Ok, fazer o quê? Fazer o quê? A mesma coisa aconteceu quando foi plantado o colégio em Palmas. Só que lá, os pastores foram todos em peso, até o Roberto Brasileiro. E falou, pastor,
vocês não conhecem a realidade de Palmas, é uma capital. Vocês estão fazendo a perspectiva disso em relação a São Paulo, que é outra história, outro mundo. Tá certo? É outro mundo. Lá cabe uma escola sim, com certeza. Roberto Brasileiro ligou para a diretoria do Mackenzie, fez uma reunião, foi uma comissão dos pastores lá com o Mackenzie, brigaram, conversaram, discutiram, levaram o seu projeto, apresentaram, tal, conseguiram plantar o colégio. Vamos fazer um teste. Sabe o que aconteceu, queridos? O Colégio de Palmas é o colégio, desde que foi plantado, é o colégio que mais cresce dentro do sistema Mackenzie de ensino. É a menina dos olhos do Mackenzie. Por que eles fizeram isso? Porque a perspectiva de igreja, de plantio do colégio, era diferente. Eles olharam a numeração, a população que morava lá. A cidade muito pequena, 300 mil habitantes. A Araguaína tem 160, 180 mil habitantes. Só que o pessoal esquece que nós temos aí em torno, nós movimentamos 2 milhões de habitantes. Quando o pessoal vem para cá, ele fica empolgado. Quando eu cheguei para Araguaína, eu vim de fora, eu falei, meu Deus, que cidade é essa? Eu brinco com o pessoal. Nós somos a segunda cidade do estado, correto? Segunda cidade do estado. Nós somos a capital econômica do estado, certo? Se nós fôssemos em um estado antigo, ou seja, como as outras demais federações, nós teríamos hoje em torno de 2 milhões de habitantes. O movimento da cidade equivale a uma cidade de 2 milhões de habitantes. Mas quem vem de fora não vê. Por isso não foi plantado o colégio. Eu fui com o Roberto. Eu sentei, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí daqui foi isso. Eu sentei com o Roberto. O conselho lembra que, pastor, vamos ver. Vou lá, liguei e tal. Sentei com o Roberto e falou assim, pastor, o pessoal não falou isso. Não teve interesse. Não veio uma comissão do conselho, não veio o pastor, não veio do presbitério, ninguém, para poder sentar. Pegou o telefone e atendeu, falou, não, é isso mesmo, ok. Desligou e pronto. Foi isso que aconteceu. Aí eu falei, não, mas eu estou aqui para brigar por isso. Ok, ele me colocou em contato com o novo diretor do Mackenzie na área de expansão. Ele falou, sinto muito, pastor. Infelizmente, o Mackenzie mudou o projeto, nós compramos 2 hospitais para formar o hospital escolas, para fazer faculdade de medicina. E todo o nosso recurso está voltado para isso agora. Nós não vamos mais plantar escolas nos próximos 25 anos. A nossa ideia é pegar essas escolas que já existem e transformar elas em extensão da Mackenzie, da faculdade. Se viesse naquela época, era bem provável que talvez a gente fizesse isso. Aí eu volto. Deus deu o desafio e deu o recurso. Quem são os recursos? Nós. Olha para Palmas, irmãos. Quando o presbitério dividiu, Palmas tinha o mesmo número de igrejas que as outras igrejas. Palmas hoje tem a quantidade de igrejas que tinha o presbitério quando dividiu. Há 12 anos atrás, né? Está mais ou menos 12 anos atrás quando dividiu. Explodiu de construções de igrejas, de plantio e tal, e tem um monte de congregação lá, plantada. Qual é o segredo deles? O recurso que eles usaram, eles mesmos. E foram atrás do recurso da IPB. Parceria com Junta de Missões, parceria com o PMC, parceria com outras igrejas, juntando entre eles, dividindo membros da igreja para poder montar em um bairro mais distante. Todas as situações para fazer. Então, quando eu falo disso aqui, eu falo, nós somos o recurso, há como fazer. São desafios, mas há como fazer. Emerson, você queria falar? O desafio é muito grande, a gente sabe disso daí. E nós, como conselho, nós temos que ter muita sabedoria, porque me veio à mente aqui como que a igreja presbiteriana ela implanta as congregações. Eu acho que não é uma coisa estratégica. Eu penso, por exemplo,
Se você falar comigo assim, vai lá na Bela Vista agora, eu vou ter dificuldade de chegar lá, sabia? Vou ter dificuldade de chegar lá. Eu já fui umas duas, 3 vezes lá, mas eu tenho dificuldade de chegar. Então, o que eu estou pensando aqui? Qual é a igreja que mais cresce no Brasil? Qual é a igreja que mais cresce no Brasil? Você quer igreja evangélica? Evangélica. Igreja evangélica? Assembleia. Pronto. Quando a gente vai daqui para Babastrulândia, bem naquele primeiro bairro, depois do Jacuba, tem uma igreja, Assembleia de Deus, que todo mundo que passa no asfalto vê ela. Se nós fôssemos plantar uma igreja ali, onde nós iríamos implantar uma congregação? Talvez lá para o fundo, ninguém ia saber. Então, por exemplo, nós temos um local estratégico que é o Novo Horizonte, que é bem na BR. Quem passa ali, todo mundo passa em frente a ela. Mas e o Barra da Grota? Está escondido. Quase ninguém vê. Essa igreja aqui está um local estratégico. Subiu a cônica, vai morrer nela, não tem como. E se quando eu vou dar endereço para a pessoa, você final da cônica, aquela igreja verde e tal. Não tem erro. Qual é a segunda igreja presbiteriana que mais cresce aqui em Araguaína? Terceira igreja. Está no local estratégico. Todo mundo que vai no Baratão está dentro de uma avenida. A segunda igreja tem dificuldade, está mais escondida. A quarta igreja mais escondida ainda. Então, assim, a implantação de igreja, a gente tem que ter muita sabedoria local que vai plantar essa igreja. Ele não pode sair plantando igreja, ganhou um terreno aqui, e aí? Vale a pena implantar igreja nesse terreno que nós ganhamos aqui? Então, é uma situação assim que realmente, se a gente não tiver essa estratégia, por exemplo, a Assembleia de Deus mesmo, para todo lado você vai daqui para Bastrulândia, não sei quantas congregações você vê de Assembleia de Deus. Eu tenho funcionários que trabalham na empresa lá que são os líderes da igreja. Nós temos uma diferença muito grande entre presbiteriano e Assembleia de Deus, que não é qualquer pessoa que vai assumir uma congregação. Não é isso? Na Assembleia de Deus, o cara leu a Bíblia ali, sabe fazer uma oração, está assumindo a congregação. Então, nós temos essa desvantagem de relação a eles, né? Então, é uma situação assim, que a gente tem que pensar bem. Exatamente. Agora, eu estou falando assim, existem estratégias, né? Nós temos essa implantação, a ideia de implantarmos lá em Carmolândia. Tem que ser um local estratégico. Sim. Não pode ser um local escondido, que quem passar lá não vai saber onde é. Deixa eu falar um negócio para o nosso irmão Napoleão, depois o Rogério. Deixa eu falar um negócio interessante para vocês. Por isso que eu estou falando, existem estratégias. Se você vai plantar numa igreja do zero, ela precisa de ser visível. Não tem ninguém, não tem membro, ela precisa de estar num local visível. Mas se você já tem um número de pessoas que fazem parte daquela igreja, não é o problema se ela estiver um pouco escondida, só que aquela igreja tem que ser conhecida. Né? Existem situações. Por exemplo, vamos montar uma igreja, nós começamos um trabalho na casa do nosso irmão Francisco lá. Tá certo? Na casa do irmão. Ali naquele entorno, deve ter umas 30 a 40 pessoas daqui da igreja, entre adultos, crianças, que moram ali naquela região, ali naquele entorno. Se todo mundo juntar para abrir uma igreja, não importa se a igreja seja no meio do bairro, você já tem 30 pessoas ali. Então, automaticamente, ela cria uma pujança e você vai divulgar no meio do bairro. Tá certo? Você já tem um núcleo funcionando. Mas se a gente for começar do zero, sem ninguém lá, para convidar as pessoas, como é que você indica a pessoa? Vai na igreja, aonde é a igreja? Tem essa dificuldade. Então, a gente precisa de ter, vai depender do projeto, do plantio, de como vai ser, do que vai ser organizado. Tem todo um contexto. Irmãos, a gente não está inventando a roda, né? Isso existe. Dá uma olhadinha, quem quiser conhecer. CTPI, tá certo? Olha lá o Atos 6, Atos 16, são projetos de plantação de igreja que existem. Rumo ao Sertão, tudo da IPB, Rumo ao Sertão. Olha lá, projeto Pinheiros de plantação e crescimento. São igrejas que trabalham com projetos de plantação, já tem toda uma estrutura, né? Leia o livro de Tim Keller, que é a maior referência mundial presbiteriana de plantio de igreja. Né? Ele tem um livro, eu esqueci o nome, eu vou lembrar o nome, depois eu falo o nome. Porque ele tem um livro voltado para isso, né? Para plantio de igreja.
Tem um outro livro chamado Plantando Igrejas em Locais Difíceis, que falam sobre essas dificuldades. São pessoas que enfrentaram isso, que viveram, são todos missiólogos. São pessoas que trabalham com missões nessa realidade. O próprio Ariovaldo tem a plantação de igrejas, o livro dele, e o nosso Ronaldo Lidório tem um plantio de igrejas. São todos livros voltados para a área da missiologia que fala dessas questões. Estratégias, meios, condições de fazer. Aqui precisa de um projeto social para poder funcionar, porque é uma comunidade mais carente, então vai atender melhor. Ali trabalha melhor com criança, tal lugar. Isso chama-se o perfil de plantação, onde você vai, faz uma avaliação e faz o plantio. Não tem lugar onde não possa ter igreja. Se você sair por esse Brasil afora aí, eu falo igreja presbiteriana, se você sair por esse Brasil afora aí, você vai ver cada igreja presbiteriana com uma característica diferente, em locais diferentes, locais assim, que você vai falar assim, não é possível que tenha. Para quem aqui a nossa região tem muita referência com Patrocínio, porque Patrocínio manda o pessoal fazer CPO lá, né? Patrocínio é uma cidade de 100 mil habitantes. Patrocínio tem 6 igrejas presbiterianas. 6 igrejas presbiterianas. A maior igreja é a igreja do Roberto Brasileiro, tem 1.500 membros. A menor igreja tem 120 membros. 6 igrejas. Tem 8 congregações. Ela tem uma igreja no meio de uma fazenda. Literalmente, no meio de uma fazenda. O irmão se converteu, dono dessa fazenda. Aí tem uma BR que passa próximo assim. Ele resolveu começar um trabalho ali, para os moradores da região, para os seus funcionários. Construiu uma igreja. Ela tem presbítero, tem pastor, tem tudo. Essa igreja funciona só domingo de manhã, porque é uma zona rural. O pessoal vem a cavalo, até hoje. Em frente à igreja, em frente ao estacionamento, em vez de ter o estacionamento, tem aquele varal de amarrar cavalo. Chega gente de cavalo, de charrete e tal. Domingo de manhã junta 100 pessoas. Tem classe de crianças, tem classe de adultos. Agora não, né? O pessoal vai de moto, vai de Hilux, tal, né? Mudou a realidade. Mas é uma igreja. Aí você fala assim, onde é que estão os membros desta igreja? Estratégia de plantio voltado para um público diferente, para uma realidade diferente. Então, tem uma outra realidade. Então, existem essas questões que precisam de ser vistas. E é o desafio nosso. Vamos plantar uma igreja onde? O que nós vamos fazer? Qual é o nosso desafio? Qual é a nossa estratégia para fazer isso? Então, a gente precisa de pensar nisso. Vamos lá, Napoleão. Bom dia, igreja. Aqui no versículo estudado, né, Atos 9:31, diz que a igreja crescia em número. Mas antes disso, diz que a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Isso não sei se eu estou errado, mas faz parte de uma igreja que cresce em número ter paz. Eu queria até que o senhor falasse sobre isso, porque paz com as autoridades, sejam eclesiásticas ou políticas, não eram, porque eles estavam vivendo num contexto de perseguição. Paz, talvez, entre as igrejas, tinham dissidências e tudo, mas era paz com o povo, se eu não me engano. Inclusive povos aqui, etnicamente, que não tinham uma relação muito harmoniosa, como os samaritanos e os judeus. E eu queria perguntar para o senhor, como nós devemos ter paz com o nosso povo? Paz não é só ausência de guerra ou de conflito, mas sermos bem vistos, sermos aceitos e consequentemente, crescermos. E outra coisa, essa questão do crescimento da igreja, de plantar a igreja, eu tenho uma crítica a nós tradicionais, não sei também se estou certo, mas a igreja que mais cresce no Brasil é a Assembleia de Deus. Os pentecostais, eles são experts nisso, né, em crescer. Às vezes não crescem com tanta qualidade espiritual, teológica, porque é como o irmão Emerson falou, o irmão fala em línguas, então oram na cabeça dele, ele vira pastor, e aí uma série de erros e escândalos acontecem. Mas os caras põem a mão na massa, constroem uma igreja da noite para o dia, pegam a mão de obra da igreja, faz um mutirão. Nós não fazemos isso. Os neopentecostais, eles fazem isso, mas aquilo que a universidade ela precisa de um tripé para sustentá-la, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Eles são muito bons em ensino e pesquisa, extensão lhes falta ainda. Os neopentecostais fazem isso, eles têm um trabalho voltado para evangelismo em prisões, em hospitais, ONGs, virou moda agora criar uma ONG, e nós não fazemos isso. Talvez, pastor, nós não erramos em nos acomodar nesse estereótipo, nesse status de sermos os nerds. Esses dias eu vi um irmão falando para mim, nós pentecostais somos conhecidos como os nerds da igreja evangélica. E a gente perdeu um pouco essa pegada, ou nós nunca tivemos essa pegada de crescimento, e a gente bate no peito e fala, não, mas
a pregação nossa é genuína, nós pregamos realmente o Evangelho. E a gente não perdeu isso, de crescer, isso não nos falta. Eu percebo isso, que nós, quando eu digo assim, os tradicionais, cristãos evangélicos, batistas, presbiterianos, nós não somos bons em crescer, não. A gente é bom em pregar, né? E aí eu acho que é uma reflexão, uma crítica que fica. Tá, então vamos lá, respondendo primeiro. Sobre essa questão de paz, eu falei na semana passada, é por isso que eu já não toquei. Mas a ideia aí é justamente a paz interna mesmo, da igreja. A igreja estava em paz, ela tinha um propósito, o alvo dela era expansão, ela entendeu essa realidade, então ela estava crescendo nesse contexto. Não estava em paz com o mundo, havia perseguição. Você vai ver o texto anterior falando disso aí, né? Vai contar a história de Paulo, que é perseguido, apedrejado e tal. Mas a igreja ela tem essa disposição interna, tá certo? E aí há um negócio interessante, porque às vezes nós ficamos pensando em disposição interna de várias igrejas juntas. Não é essa a ideia. A ideia é cada igreja ali, ela tem a sua disposição interna, ela está bem consigo mesmo e ela está fazendo o seu trabalho. Nem sempre havia uma ligação de igreja com igreja, tá certo? Por quê? Pensa na geografia e comunicação da época, né? Quanto tempo demorava uma carta de Jerusalém para Roma? Quanto tempo demorava para chegar? Então a comunicação era mais demorada. Então a igreja local, ela tinha uma certa, ela era ligada às outras igrejas, mas ela tinha uma certa interdependência nesse contexto, onde ela mesma estava ali desenvolvendo, fazendo, mandava os relatórios, prestava conta, fazia tal, mas ela estava de um certo modo desligada da outra igreja geograficamente, por conta da questão geográfica. Então tinha muito disso, entende? É bom a gente entender esse contexto, né? Mas de um certo modo, você também está certo. A gente sentou na cátedra e falou: nós somos os bambambãs da teologia, então que venham a nós. Mas não é isso que Jesus ensina, tá certo? Jesus diz que nós devemos de ir àquelas pessoas, né? Então a gente criou essa visão, né? Não é uma visão, gente, não é uma visão reformada. Não é uma visão reformada. A visão reformada é uma visão de expansão, tá certo? É uma visão moderna, do comodismo. É muito cômodo para a gente, tá certo? Muito cômodo para a gente. A gente terciarizou todo o trabalho para o pastor, tá certo? E eu vou dizer um negócio para você, é muito cômodo para mim, como pastor, eu estou falando sério, eu ficar aqui, do jeito que a gente está bom demais, dando conta do trabalho, fazendo as coisas acontecer, é muito cômodo. Para que eu vou me preocupar em fazer outras coisas? Então, infelizmente, tem muito pastor acomodado. Infelizmente, essa é a verdade. Que não sai do seu gabinete, por conta dessa questão, dessa realidade que foi implantada. É muito cômodo, né? Eu recebo o meu salário, não é um salário ruim, né? Minha cônjuge vem, tem uma casa para morar, tem um grupo de pessoas para cuidar, e aí quem vai vindo, está ótimo. Mas não é essa a ideia da igreja. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente se espalhe mais. Entende? Rogério. Pastor, a gente está tentando projetar daqui 10 anos, né? O que essa igreja, se nós vamos implantar outra igreja ou não. Falamos também um pouco assim do passado, de erros de pastores, de presbíteros. O que a gente, nessa década, nessa geração, vai deixar de legado daqui 10 anos? Porque, assim, eu estou aqui há 10 anos e a nossa luta é Barra da Grota e Novo Horizonte. E a congregação que fechou, que foi apedrejada. Eu estou falando por mim, assim, a culpa, né? Porque eu não posso ficar agora tentando falar, pô, mas os caras lá erraram, lá atrás, eles cometeram alguns erros que fecharam a congregação. Olha, será que daqui 10 anos uma dessas congregações não estarão fechadas? Porque, assim,
Eu tive a experiência essa semana de ir lá, né? Novo Horizonte. E tudo que foi construído ali foi por causa de um homem que investiu a vida dele ali, estruturalmente falando. Na Barra da Grota, nós tivemos um crescimento muito bom, nem sei, antes da Covid, em que nós nos unimos e demos uma pequena alavancada. Só que agora o piso está soltando. Já soltou. Não tem nem piso, né? Então, assim, olha a situação. Nós regredimos. E quem estava aqui? Eu, o senhor, todo mundo aqui estava aqui, está aqui. Então, será que... eu fiquei pensando assim, será que se a gente reunir toda essa igreja que está aqui, cada um fizer um grupo e falar assim, gente, vamos dar soluções para a igreja, para Novo Horizonte e a Barra da Grota, porque não é só uma responsabilidade dos presbíteros, ficar o tempo todo pensando nisso. Porque aí eles pensam, aí eles têm que vir convencer a igreja de que tem que refazer o piso da Barra da Grota. Então, daqui 10 anos, será que nós vamos chorar porque alguém foi lá e apedrejou uma dessas nossas igrejas e ela acabou também? Aí o próximo pastor e os próximos presbíteros vão falar assim, foi culpa do pastor Robson e dos presbíteros que passaram ao longo desse tempo. Olha as besteiras que os caras fizeram. Então, quando eu vou aqui, passo em Vanderlândia, que não tem igreja presbiteriana, aí eu vou ali para Darcinópolis, que não tem igreja presbiteriana, nós não temos condições de fazer um ponto de pregação lá, porque a gente não está cuidando nem do nosso. Cara, está na hora da gente fazer alguma coisa, assim, porque... eu falo nós mesmo, entendeu? Porque nós vamos perder essas congregações, gente. Porque eu tenho 10 anos, eu não sei quantos anos elas já tinham antes de eu chegar. Mas a gente está com uma igreja lá em Mauá, tem 500 mil habitantes. Meu pai faleceu, deixou uma congregação lá. Já tem 25 anos que ela é congregação, gente. E tem uma igreja presbiteriana em Mauá. Então, eu acho que a gente tem que assumir a responsabilidade e falar o que nós vamos fazer, qual é o nosso projeto daqui 10 anos para Barra da Grota e o Novo Horizonte, para que a gente não chore, ou a nossa geração venha falar mal da gente, fala, pô, esses caras não fizeram nada. Porque eles começam as coisas e não terminam. Lá no Novo Horizonte é a coisa mais linda aquele lugar. Mas porque um irmão pôs a mão no bolso dele e investiu forte ali. E a Barra da Grota, acabou? Porque, assim, nós vamos continuar falando aqui, né, na escola dominical, nós vamos continuar falando em culto de missões. Missões é lá. O dinheiro da nossa missão é lá. Porque a gente... Aí nós vamos projetar... o que nós queremos ser daqui 10 anos? A gente nem é nada agora. Assim, desculpa falar... Tá, essa igreja cresceu em números. Tá, tudo bem, mas e aí? Adianta uma igreja com 1.500 pessoas e a gente não... Cara, é impossível essa igreja não conseguir fazer de novo lá o piso da congregação. Essa igreja tem muita força, gente. E não fazer um muro lá na Barra da Grota. Agora, também a gente parece que está vivendo de favor lá. Tipo assim, pelo amor de Deus, o PH, assume lá esse mês, porque o nosso irmão está de férias. Aí vai lá, 1, 2, aí, não vejo a hora desse irmão voltar de férias, para ele continuar lá no cantinho dele, caladinho, ele está recebendo um salário lá, e deixa ele lá, está tão bom vir aqui sentar nessa cadeira confortável. Eu estou incomodado com isso também, entendeu? Porque a culpa é minha. Ótimo. Ótimo. É exatamente isso. Nós estamos aqui. Para onde nós vamos? Essa é a ideia da gente pensar. Lembra que o tema é vencendo os nossos desafios. Chegamos até aqui. Vamos parar por aqui ou vamos fazer a diferença? Agora lembra o que eu disse. Nós somos o recurso. Nós somos o recurso.
tanto para resolver o que nós temos, quanto para crescer e desenvolver ainda mais. E você está certíssimo, Rogério. Não está errado, não. Está errado, não. Esse conselho falhou, esse pastor falhou, essa igreja falhou. Nós temos falhado, nós precisamos de mudar isso. E quando eu falo plantar igrejas, inclua lá também. Não é a ideia de só abrir pontos novos, não é essa a ideia. São projetos de revitalização, de transformação, de mudança, que nós temos que começar agora a tratar. Tá certo? Também nós não vamos deixar de enxergar o que foi feito até então, né? O que foi feito até então. Mas você estava no conselho, você lembra, né? Antes da pandemia, estávamos com um projeto que parecia que o negócio ia dar. Veio a pandemia, desfez todo o projeto. Nós não conseguimos refazer o projeto. Precisamos de refazer um projeto, precisamos de resolver essas questões. Temos situações que precisam de ser resolvidas lá. Mas é verdade. É verdade. Precisamos de pensar nisso. Tá certo? Precisamos de pensar nessa questão. E aí, gente, é que entra essa questão. Se a gente for pensar em plantio de igreja, porque nós começamos com esse assunto, né? Não é só isso, mas nós vamos pensar no plantio de igreja, ok, nós vamos plantar a congregação na Barra da Grota e Novo Horizonte. Qual é a projeção para quando lá tenha a condição de ser uma igreja? A gente tem que ter essa projeção. Qual é o investimento que a gente vai fazer para que ela seja uma igreja? O que é preciso ser? Será que nós vamos de um projeto social lá? Será que a gente precisa de ter alguma outra coisa lá? Será que a gente precisa de algum recurso extra para poder fazer aquilo lá? Será que lá amanhã vai ser uma igreja que se autossustenta? Ou ela vai continuar sendo uma igreja? O fato é de que é uma igreja. E é isso que eu quero colocar na mente de vocês. Quando a gente pensa em plantio de igreja, nós temos que pensar que são pessoas que foram alcançadas pelo Senhor Jesus. Se tem uma pessoa lá, essa pessoa precisa de ser sustentada pela igreja. Eu já vou deixar assim. Precisa de ser sustentada pela igreja. Ela precisa. Ela precisa de sentir parte da comunidade, parte da igreja, envolvida com a igreja. E é isso que a gente precisa de pensar. Entende? Então nós temos que pensar nisso, nessa direção, nesse envolvimento. Né? E eu estou chamando a gente para a gente pensar o que nós queremos ser. Porque nós estamos longe de um ideal. Tem sido uma bênção a nossa igreja. O nosso crescimento tem sido um dos maiores do Estado, a título de membresia. Temos investido muito bem na nossa igreja e precisamos de investir ainda mais. Mas é a nossa relevância como plantadores, como a expansão do reino. Quantas pessoas novas convertidas nós estamos recebendo por ano? Quantas pessoas que conheceram a Cristo através da pregação do Evangelho desta igreja nós estamos recebendo? Vamos ter daqui uns dias profissão de fé e batismo. Olha para você ver. Olha para você ver. Temos conversado sobre isso no conselho. Né, mas temos conversado. O Josivan, que tem essa alma evangelista, que fala assim, gente, tem anos que não chega um novo convertido na nossa igreja. A igreja está crescendo com gente vindo, a gente precisa de pensar nisso. E eu falei, é verdade. Precisamos de investir nisso. Então, tudo isso faz parte da visão da igreja. Mas, gente, é essa visão que eu quero que vocês entendam. Tudo isso depende da gente. Somos o recurso do Senhor a ser usado para isso. O nosso irmão Cleiton, depois a nossa irmã Lucimar. Bom dia. Pastor, pegando um gancho do Rogério, a ideia é pegar 4, 5 membros da igreja que tenha disposição de prestar um serviço no Barra da Grota, eu me coloco à disposição, ir lá, olhar o que tem que fazer e fazer. Pegar, enfiar a mão no bolso, se tiver que enfiar, e pagar para fazer. Porque, assim, se a gente ficar assim, vai depender totalmente da igreja, vai depender do conselho, demora um certo tempo e tem coisas lá que, às vezes, é mais urgente. A gente faz o curso que precisa de fazer e traz, eu vou fazer tanto, o outro vai dar tanto, o outro vai dar tanto. Aí sobra uma parte, a igreja entra com a outra parte final. Seria uma sugestão para fazer isso com uma certa rapidez. Tá? Eu me coloco à disposição, se alguém quiser ir junto, eu estou pronto.
Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, se der tempo, né? Nossa irmã Lucimar. Acho que não vai dar tempo. É rapidinho, pastor. Bom dia. Eu pego a fala da Selma, eu pego a fala aqui do meu irmão, eu pego a fala do Rogério e pego a sua fala. E a gente vê assim que o senhor tem uma vontade muito grande que a igreja cresça. Ela cresça em número, em estatística, ela cresça em vários pontos. E eu estou nessa igreja aqui tem mais ou menos 14 anos entre idas e vinda. E eu vi essa igreja aqui ela ser reformada uma única vez, para arrebentar as paredes para caber membro. E hoje eu olho para cá e eu vejo quantas cadeiras vazias tem. E fico perguntando, será que nós temos realmente essa estrutura? Será que a gente consegue alcançar os anseios do pastor? E aí a gente vê também aquela fala que nada se cria, tudo se copia. E a gente vê também a questão de ponto estratégico e financeiro e mão de obra. Então, são vários fatores que tem aí. E eu vejo uma igreja que tem aqui em que o pastor não conseguia implantar igrejas. E o que ele fez? Ele comprou um ônibus. E ele sai nos pontos pregando e esse ônibus vai pegando essas pessoas e trazendo para a igreja mãe. E até que ponto a gente vai ficar sustentando a barra da grota? Quando o irmão fala que enfia a mão do bolso para a gente poder crescer, nós, assim, a nossa família também enfiou. Às vezes em que o pastor Martins pedia, a gente cedia a mão de obra para poder colocar aquela igreja física aonde tem ali. Mas nós temos essa mão de obra preparada para pregar? Temos essa disponibilidade para isso? Será que a gente não está chovendo no molhado? Será que não seria mais interessante que a gente colocasse essa igreja mais firme aqui, com mão de obra, trazendo pessoas para cá, enchendo esses bancos? Porque essa igreja só é cheia quando tem eventos. E quando tem eventos, são pessoas de outras igrejas que vêm que a gente não tem interesse nisso. Nós queremos vidas que não conhecem Jesus para que ouça, que se firme, que conheça e que ganhe a glória de Deus. Então, como é que a gente poderia fazer isso? Será que não seria mais interessante firmar isso daqui? Durante 3 anos em que eu passei com o colégio gradual, era um polo de pregação que tinha ali. É claro em que a gente tinha pessoas de outras igrejas, que não era uma igreja física que tinha ali, eram pessoas pregando a palavra de Deus. E pessoas foram convertidas ali. Se foi uma vida, se foi 2, foi feito o trabalho ali. Então, a minha fala é, temos esse investimento para pregar para abrir essas igrejas, ou seria mais interessante fazer como essa igreja está fazendo? Comprar-se um ônibus e trazendo essas pessoas que não têm um ponto estratégico para cá. Porque abrir as igrejas, que não seja ponto estratégico, a igreja morrer, ser apedrejada, como a Selma falou, como o Rogério falou, que vantagem tem nisso? Essa seria a minha pergunta. Será que não poderíamos trazer essas pessoas para cá? Deixa eu colocar... Deixa eu aproveitar que está aqui, só para poder fazer rapidinho minha fala. Pegar aqui a fala do Cleito, que ele falou a disponibilidade de ir lá ajudar. Só um conselho que eu gostaria de dar para vocês, que antes de vocês montar essa comissão, né, de poder ir lá, procura o presbítero Josivan, fala com ele, troca ideia com ele, porque ele está à frente da congregação. Não passa por cima da autoridade dele, por favor. Bons. E outra coisa, lógico que eu vou apresentar depois para vocês, talvez vai ser em janeiro, né, o relatório, vocês vão ficar surpresos com a oferta missionária que tem no caixa, viu? Não é pouca coisa. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Deixa eu falar um negócio que é importante para vocês aqui. Eu acho legal essa preocupação, essa situação. Primeiro eu vou te responder. Eu nunca faria isso. Eu nunca colocaria um ônibus para tirar o pessoal da Barra da Grota para trazer para cá, ou de qualquer bairro para trazer para cá. Porque aí eu estou pensando só no crescimento aqui. E alcança mais pessoas estando lá. Você pergunta assim, quanto tempo nós vamos sustentar a Barra da Grota? Enquanto ela for necessária. Tem vidas lá, tem famílias lá, tem crianças lá. Enquanto for necessário, nós vamos sustentar. Se nós temos o recurso para estar lá... Gente, se a gente tem um recurso para estar lá, ótimo, a gente tem um grupo de pessoas lá. Dá para a gente poder sustentar o trabalho lá. Eu venho de uma realidade, a última realidade que eu vim, que é a região norte do Pará. Existe um trabalho muito interessante, que é o chamado trabalho de plantio entre os ribeirinhos. O que é o trabalho de plantio entre os ribeirinhos? São comunidades que estão ao longo do rio Amazonas, dos rios que estão lá, e essas comunidades precisam de plantios de igreja. Mas uma comunidade tem 1.000, a outra tem 500, a outra tem 300 pessoas, a outra tem... Quando tem muito, tem 2.000 pessoas numa comunidade, quando tem muito. Mas geralmente é 500, 600, 700 pessoas, uma comunidade da outra. Tem um projeto de plantação lá.
de igreja. Não é da igreja presbiteriana. A Jocum começou esse projeto, e aí a gente ia assumir esse projeto como igreja presbiteriana, só que eu saí antes, e aí quem assumiu foi uma outra denominação. Foi a igreja cristã evangélica que assumiu, porque o pastor que chegou para lá achou que não era interessante trabalhar com esse projeto. Qual era a ideia? Em cada comunidade tem um grupo de pessoas, e aquele grupo de pessoas forma uma única igreja. É o que aconteceu lá. A igreja ribeirinha, eu esqueci o nome da igreja, mas assim, chama Igreja Ribeirinha, tal, da cristã evangélica, não sei de qual das vertentes que é. Ela tem 200 membros, em 10 pontos de pregação. Ou seja, a média de 20 membros por ponto de pregação. Ela tem um pastor e uma pessoa em cada local que fica. O pastor demora 10 dias ou 10 semanas para ir numa igreja. Cada final de semana ele está numa igreja. Ele passa o final de semana lá, depois vai passar na outra igreja, depois vai passar na outra igreja, depois vai na outra igreja. Você sabe o que é interessante nisso? Era a igreja presbiteriana quando ela começou. Olha a história da igreja presbiteriana. De como ela começou a ser plantada em São Paulo, Rio, Minas Gerais, Goiás, né? Ela começou assim. Começava um ponto aqui, o pastor saía viajando. Depois ele voltava. Ele ia viajando. E essas igrejas foram crescendo, à medida que a comunidade foi crescendo. As 10 igrejas sustentam a igreja. Qual é a visão que às vezes a gente tem errada? Não, tem que ter uma igreja, que essa igreja se autossustenta. Ok, essa igreja tem membros em quantos locais? Entende? É mais ou menos o que funciona como, entre aspas aqui, né, uma igreja em célula. A diferença da igreja de célula é que ela vai para a sede. E a igreja em célula, nesse sentido, ela continua ali naquele local. Ela vai crescendo e vai desenvolvendo e vai fazendo isso. Então, são exemplos, entende, do que pode ser feito. Né? São exemplos do que pode ser feito. Isso com relação ao plantio da igreja, com relação ao desenvolvimento da igreja. Tem muita estratégia, tem muita coisa para ser feita, tem muita como a gente imaginar. E nós temos que começar a dar frente em tudo, e eu quero que vocês entendam isso. Quando eu falo que o papel principal da igreja é o plantio da igreja, é que a gente não pode perder isso de visão. Mas nós não podemos deixar de dar frente a tudo o que precisa na igreja. Ela funciona à medida que a gente vai caminhando como esse corpo vivo. Tá certo? Cada membro tem uma função, tem uma atividade ali, tem uma realidade a ser envolvida. E é isso que a gente tem que pensar. É isso que a gente tem que pensar. De que forma a gente vai fazer? Né? De que forma a gente vai fazer? A gente tem feito errado até hoje? Como é que a gente vai mudar? Está certo o que a gente está fazendo? O que a gente precisa de fazer? Vamos buscar recurso? Qual o recurso que a gente tem? Quais as parcerias que a gente tem? Como é que a gente vai conversar? Eu dei um exemplo aqui do Mackenzie. Não é para desvalorizar, não. É para perceber que a gente não foi atrás de parcerias, irmãos. A gente não foi atrás de parcerias, a gente não foi atrás das coisas. Tá bom, resolve. Então a gente tem que pensar nisso. Sabe, assim, existe todo esse contexto, né? Para conseguir, pode conversar com os pastores presbiterianos, para conseguir esse empréstimo aqui, de R$1 milhão para a gente construir esses locais aqui, deu trabalho para esse conselho. Quantas reuniões nós não fizemos, quantas viagens não foram feitas, quantos telefonemas não foram feitos, quantas pessoas nós conversamos, para que a gente pudesse conseguir isso aqui, mostrando a necessidade, porque nós estamos falando com a Igreja Nacional. Então, tem muita gente com necessidade. Quem chega primeiro vai. Você vai numa reunião do sínodo, o sínodo fala assim: irmãos, tem recurso na IPB para plantios de igreja. Palmas pega esses recursos. Vocês não pegam porque vocês não têm projetos. E é verdade. O nosso presbitério não tem um único projeto de plantação de igreja. A nossa igreja não tem um único projeto de plantação para buscar uma parceria com relação a isso. Estou falando de plantação para vocês entenderem que existem recursos além do nosso e que precisa dessas condições para ser feita, para a gente poder reorganizar. Mas tem que ter todo um planejamento, não é só chegar e fazer as coisas, entende? Vamos fazer? Vamos, mas nós somos o recurso. De que forma nós somos o recurso? Eu não vou dar tempo de falar, eu voltei ao que eu ia falar na semana passada, né? E aí a ideia é justamente essa questão de que Deus nos chamou para servir, e a pergunta é, como podemos ou como devemos servir? E eu vou ter que falar semana que vem sobre isso aí.
Primeiro ponto. O Júnior quer falar? Só um último detalhe, que eu estava até comentando aqui com o Adson, que realmente a pessoa comentou, nossa igreja tem crescido e tal, muito bom, mas quantos por cento dessas pessoas novas que chegaram são novos convertidos, ou são, às vezes, pessoas que vieram de outras igrejas, de outras cidades, ou também, às vezes, os filhos de pessoas que já são membros, né, que nasceram e tal, então, a partir daí, a igreja cresceu também, porque, né, vão chegando as crianças, vão crescendo. Então, quantos por cento realmente são novos convertidos? Quando Napoleão falou da questão dos reformados, às vezes a gente tem essa dificuldade da expansão, mas eu vejo que às vezes a gente pensa também muito nessa questão de igreja e tal, só de forma institucional. Vamos abrir um ponto de pregação, tem que contratar um missionário e tal, mas a gente esquece que cada um de nós somos missionários onde a gente está. A gente não precisa se deslocar ou fazer e tal. Tipo assim, eu, por exemplo, eu tenho uma comunidade, tipo assim, um grupo de pessoas que eu tenho mais afinidade. Então, eles vão me ouvir diferente, talvez, que não ouviriam o Senhor. Exemplo, por exemplo, eu jogo jogos eletrônicos, Counter-Strike. Então, assim, esse pessoal, se eu falar com eles, é mais fácil eles me ouvirem do que o pastor que nem entende de jogo de nada. Entende? Então, assim, da mesma forma, o pessoal vão falar aqui, a galera da advocacia. Aqui a gente tem vários advogados, tem a OAB e tal. Então, assim, fazer um trabalho com o pessoal, com os advogados, é muito mais fácil, por exemplo, a Danúbia chegar, um colega de trabalho que ela conhece, conversar de alguma coisa e tal, que envolve na área, do que eu, que não entendo nada do ramo advocatício. Então, assim, às vezes a gente esquece disso e perde essa visão, que nós somos missionários aonde nós estamos, entendeu? Se Deus colocou eu com essa aparência, com essa habilidade, para essa profissão, mas não é isso só para mim, tem um objetivo final, que inclusive foi o que a gente conversou ontem na reunião da mocidade, foi a palavra, foi mais ou menos em cima disso aí. Então, eu só queria alertar a igreja para lembrar disso, que nós somos missionários, aonde a gente for, a gente não precisa ter que contratar um missionário, contratar um pastor e tal. Não, a gente mesmo, diretamente com aquela pessoa que você tem que conhecer, tem mais afinidade, você pode falar de Cristo para ela, e dessa forma a igreja vai crescer. E muito mais. Imagina se cada um daqui em um ano conseguisse pregar o evangelho e o Espírito Santo tocar em uma pessoa. A igreja ia dobrar de tamanho em um ano, não é isso? Então, só para a gente ter esse alerta. Amém. E é verdade. Por isso que eu estou falando, o recurso somos nós. Em todos os contextos, Deus nos deu como recurso, e agora nós temos que nos empenhar e nos desenvolver em relação a isso, né? Como é que nós podemos servir é o assunto da próxima lição. Aí nós vamos trabalhar diretamente sobre isso aí, né? Como que nós devemos servir? Quais são as áreas, de que forma? Cada um de nós tem um talento, tem um dom. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Como é que isso vai se desenvolver? Então, a gente vai trabalhar essa visão nossa para a gente poder pensar. Agora, irmãos, preste atenção. Essa aula de EBD, ela não vai trazer soluções, tá? A gente não vai trazer soluções para isso. A intenção aqui é despertar para que a gente junto prepare essas soluções. É para que a gente pense de que forma nós vamos nos envolver. Já tivemos aqui, por exemplo, um despertar. O irmão falou assim, olha, eu posso ajudar dessa forma, ótimo. Né? Como é que a gente pode fazer? Podemos fazer isso aqui? Ou então vamos junto fazer isso aqui. O Júnior falou, eu preciso de entender que eu preciso de alcançar as pessoas com quem eu tenho um contato que as outras pessoas não têm. Ótimo, isso é despertar. Mas o que está faltando para a gente poder fazer? Respondendo a sua pergunta, percentual de pessoas novas convertidas na nossa igreja, 0,6%. Para nossa vergonha. Dos novos membros que recebem, o percentual de novos convertidos é 0,6%, menos de 1%. Ou seja, se tiver 10 pessoas sendo recebidas, menos uma. Nenhuma dá para poder fazer. A média nossa de pessoas convertidas nesta igreja a nível de crescimento. Nós somos a que mais cresce, mas nós crescemos pelo proselitarismo, que é vindo pessoas de outras igrejas que acabam assumindo, e pela migração de irmãos que estão vindo para cá, para a cidade, e encontram a nossa igreja. E aí vem para cá, e é bênção, é bênção. Mas nós não estamos pregando o evangelho, irmãos. Nós não estamos. Mas deixa eu falar um negócio para você aqui. Não é pastor que gera ovelha. É a ovelha que pare. O pastor cuida da ovelha. É a ovelha que pare. Não é? Então, nós não estamos tendo ovelhinhas.
nós não estamos evangelizando, com exceção de um pequeno grupo, de uma pequena frente, de uma pequena direção. Temos programações excelentes. Temos programações excelentes. Programações que fazem parte quase que do currículo da cidade. Quer ver um negócio interessante? O Dia do Soldado. Quem veio na última reunião aqui do Dia do Soldado, na quinta-feira, estava cheio de gente aqui. Os nossos irmãos que são militares estão promovendo esse trabalho. Estão promovendo esse trabalho. É um trabalho de divulgação da igreja. Mas falta os militares também estarem falando lá para os seus irmãos e convidando as pessoas para estarem fazendo parte. Tá certo? Fizemos o primeiro fórum de inclusão. Gente, 600 pessoas. Muita gente que nunca pisou numa igreja tiveram aqui nesse negócio aqui. Nós usamos o quê? O potencial da nossa igreja. Os irmãos que trabalham na área da inclusão. Vamos ter o segundo fórum, usando o potencial também da igreja. Né? Mas aí é onde estão os professores evangelizando lá, na sala, no colégio, na sala, junto com o pessoal, junto com os professores, com os alunos. Então, uma coisa puxa a outra.